Momento Devocional, o seu momento de reflexão espiritual na Bíblia Sagrada com o pastor Paulo César Reis. Momento Devocional, o seu momento de reflexão espiritual na Bíblia Sagrada com o pastor Paulo César Reis. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia. Cumprimento a todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Desde Goiânia, pastor Paulo César Reis, Momento Devocional, nosso momento especial de reflexão bíblica, começando hoje, agora, aqui, o estudo detalhado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Convido você para estudar juntamente comigo mais este livro, mais esta carta do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo e de fundamental importância para a nossa edificação, para a nossa orientação na vida espiritual. Mas antes quero pedir a você para se inscrever no canal aí, Paulo César Reis. Se inscreva, por favor. Me ajude a alcançar a marca de 1.000 inscritos. É uma quantia modesta ainda, né? Perto daqueles que têm dezenas, centenas, milhões de inscritos. Mas quando alcançar 1.000 inscritos, o YouTube já vai potencializar a disseminação, o espalhar desse vídeo em sugestão para outras pessoas. Me ajude. Também você pode ativar o sininho aí para ser notificado quando eu postar um novo vídeo. Vamos estudar toda a carta, a primeira carta de Paulo e depois a segunda também, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Se você quer se aprofundar no conhecimento bíblico, eu quero compartilhar com você aquilo que eu tenho buscado e recebido de Deus ao longo de mais de 40 anos de estudo da Bíblia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos então agora ao nosso estudo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A minha Bíblia já está aberta aqui. Mas antes eu quero fazer aqui com você uma introdução. Esse nome estranho, Tessalonicenses, era o adjetivo que se dava a quem era de Tessalônica, que era a capital da província romana da Macedônia, nos dias do apóstolo Paulo. Hoje é uma outra cidade, chama-se Salônica e pertence à Grécia. Assim como quem é de Goiânia é goianiense, quem era de Tessalônica era tessalonicense, de Laodiceia, laodicenses, de Filipos, filipenses, e por aí vai. Essa carta deve ter sido escrita por volta do ano 50 ao 51 depois de Cristo. Talvez seja a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Talvez o primeiro escrito canônico do Novo Testamento, do cristianismo. E provavelmente Paulo tenha escrito essa carta em Corinto. A igreja de Tessalônica, que era uma importante comunidade judaica, tinha muitos judeus em Tessalônica. Então, ali Paulo chegou e, ao plantar o evangelho, ir 3 sábados seguidos à sinagoga, houve um levante dos judeus que não quiseram conferir se a mensagem messiânica pregada por Paulo, anunciando a Jesus como o Messias esperado dos judeus, o Salvador, eles não quiseram nem saber, nem foram conferir nas Escrituras, no caso o Antigo Testamento, se de fato aquilo era assim. Apenas
se levantaram contra ele de uma forma bastante veemente, bastante até agressiva. E Paulo então foi para a próxima cidade, a cidade de Bereia. Depois Paulo escreve lá em Atos 17 que os de Bereia foram mais nobres, um espírito, uma atitude mais elevada, de grandeza moral e intelectual. Foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouvindo o que ele, Paulo e seus companheiros pregavam, ensinavam, iam às Escrituras para conferir se de fato aquilo era assim, que é de fato o que todo cristão deve fazer. Ele deve julgar a pregação, ele deve julgar o estudo bíblico, ele deve julgar as palavras do seu líder, ele deve julgar a letra de um cântico, ele deve julgar, no bom sentido desse termo, tudo à sua volta pelo crivo da palavra, da Bíblia, que é, de fato, a nossa única regra de fé e prática, a inerrante, imutável e infalível palavra de Deus. Que sejamos também crentes bereanos, que tenhamos a atitude de conferir, ao menos conferir se aquilo que está sendo falado realmente está na palavra. É claro que depois de um tempo de estudo e de alcançar conhecimento na palavra, tem coisa que a gente já sabe que tem que ser desprezada de início, de começo, porque a gente já vê que realmente não está na palavra. Mas quando é algo novo, e a gente precisa olhar para a palavra de Deus. Muito bem, hoje vamos nos deter apenas no capítulo 1, o capítulo 1, onde está as palavras iniciais de Paulo àquela comunidade de crentes, a quem Paulo vai chamar de uma igreja modelo. Por quê? Porque o tempo passa, o evangelho faz o seu efeito, o seu trabalho no coração daqueles que o recebem e as coisas mudam. Maravilha, glória a Deus. Alguém que era um coração que tinha um coração empedernido, um coração de pedra ontem, e pôde dar atenção ao evangelho e abrir a sua alma, o seu coração para Deus, hoje pode ser realmente uma pessoa sensível, tocada, transformada, quebrantada por Deus. Em Tessalônica não foi diferente. Quando Paulo escreve essa primeira carta, para trazer alguns esclarecimentos e também fazer um encorajamento àqueles irmãos na fé, ali já havia acontecido uma mudança, mesmo com muitas perseguições, adversidades, por causa da parte daqueles judeus que não queriam se converter, que não queriam nem entender o que estava sendo pregado, não queria nem saber, como nós dizemos, Mas outros creram. E ali se levantou uma comunidade de crentes que serviu de modelo, de referência e que influenciou tanto a região da Macedônia quanto a região da Acácia, sem rede social, sem emissora de rádio, sem canal de TV, pela pregação expositiva, pelo testemunho pessoa a pessoa e pelo testemunho com a vida transformada. Maravilha, né? Então, no capítulo 1, que tem apenas 10 versículos, nós vamos encontrar essas palavras-chave do apóstolo Paulo àquela igreja. De maneira que fostes exemplo ou modelo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. 2 regiões do Império Romano foram influenciadas pelo testemunho pujante, vibrante daquela igreja de Tessalônica. O que eu mencionei é o verso 7 desse capítulo 1, que vamos lê-lo todo daqui a pouco. As 2 cartas do apóstolo Paulo, enviadas à igreja de Tessalônica, elas podem ser classificadas como os primeiros escritos de Paulo, as primeiras cartas de Paulo, das 12 que ele escrevera. Quando Paulo passou por Tessalônica na sua segunda viagem missionária,
ele sofreu uma forte oposição dos judeus, como eu já mencionei. Mas agora ele está escrevendo já de Corinto, elogiando aqueles irmãos que de fato se converteram, se voltaram de verdade para o Evangelho, que viraram as costas desprezando os ídolos, aí portanto eram gentios, e também alguns judeus que se converteram, e Paulo os elogia, chamando-os de crente modelo. E Paulo destaca na vida deles 3 virtudes muito importantes da vida do cristão, que é a fé, o amor e a esperança. Nós vamos ver inicialmente aqui o verso 1, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. O que eu vejo aqui, quero destacar e compartilhar com você, que Paulo estava acompanhado, quando escreveu essa carta em Corinto, de 2 companheiros de obra missionária, Silvano, que é o mesmo Silas, e Timóteo. Timóteo agora a companhia de Paulo também nessa viagem missionária, porque na primeira viagem Paulo o encontrou em Listra. Ele que era filho de mãe judia e pai grego, tinha sua avó Lóide, que junto com sua mãe Eunice o ensinou na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Agora Paulo passa, ele se converte. Na segunda viagem missionária, Paulo passa por lá e resolve levá-lo consigo como companheiro, aluno, discípulo naquela viagem missionária. Paulo também está acompanhado de Silas, que vai ser companheiro de muitos lugares onde Paulo foi. Aqui, eles já tinham estado em Filipos, aquele lugar onde Paulo e Silas foram presos, foram chicoteados, cantavam hinos de louvores a Deus, e por volta da meia-noite a cadeia foi quebrada por um terremoto e os presos foram libertos. Mas o carcereiro se converteu com toda a sua família. Naquela cidade de Filipos, a cidade anterior, Paulo pregou para a primeira mulher que se converteu na Europa, chamada Lídia. E agora, de noite, Paulo tem uma visão de um varão com trajes típicos, um homem com trajes típicos da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia, vem para a Macedônia e nos ajuda, e nos ajude, que é o que Paulo faz. Mas chegando lá, ele enfrenta essa oposição dos judeus em Tessalônica. Agora ele vai para Bereia, mas ele já está em Corinto algum tempo depois e escreve esta carta, dando essa saudação aos Tessalonicenses, dizendo: à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Realmente os cristãos têm uma saudação diferenciada, não é uma doutrina, é uma liberdade. Graça e paz, paz e graça, paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, conforme o costume de cada denominação, mas algo é indispensável: paz. Não é qualquer paz, a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor. E do verso 2 em diante, verso 2 diz assim: damos sempre graças a Deus Pai por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, verso 3, recordamo-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa importante. Orar uns pelos outros. Os cristãos devem se apoiar mutuamente em oração. O mundo, os exércitos do mundo têm suas armas, seus recursos. Um dos recursos principais do povo de Deus é o da oração, da intercessão mútua.
Devemos orar uns pelos outros, principalmente aqueles que somos tentados a julgar e condenar. Vamos primeiro orar. E Paulo diz aqui: mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos. Sabe, a gente sempre vai ter coisa boa para recordar daqueles irmãos que conhecemos, por onde passamos, aqueles novos irmãos que a gente conhece na igreja, a gente vai conhecendo e vai destacar os pontos bons, as coisas boas, antes do que as negativas. E aí Paulo encontra 3 coisas importantes nos Tessalonicenses quando se recordava deles, quando ia orar por eles, intercedendo por eles a Deus. Primeira, a operosidade da vossa fé, uma fé operante, uma fé que age. Não é aquela fé estática que é apenas acreditar. Ter fé é mais do que apenas acreditar. É a fé metanoia, a fé que transforma, a fé que opera mudanças. E a segunda virtude, a abnegação do vosso amor, porque de fato assim é o amor ágape, o amor do qual Paulo está falando, não é o amor filial, da amizade, não é o amor storge, do parentesco, não é o amor eros, da atração física, mas é o amor ágape, o amor altruísta que se doa, que se dá, que se prontifica a servir. É o amor com o qual Deus nos amou e com o qual também nós devemos amar os irmãos. E Paulo diz: abnegação, negar a si mesmo para servir o outro. E que mais? E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança, disse o escritor aos Hebreus, é qual âncora da alma. Se você entende um pouco de navegação marítima, você sabe que as embarcações, elas têm uma âncora, que é uma peça de metal, de chumbo, de ferro, que é mergulhada quando é para o navio estabilizar, para ele parar num lugar. O navio, o barco, o iate, desce a âncora, que vai ao fundo daquele conjunto de água, seja um poço, uma represa ou o mar principalmente, para não deixar o barco ou o navio à deriva das ondas. Assim é a esperança. A esperança nos firma, nos segura, nos dá firmeza na fé, nos dá firmeza de propósito. Por isso, nós devemos reter a nossa esperança firme nas promessas de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Promessas de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Eu não estou falando de promessas de homens e mulheres e que não estão na Bíblia Sagrada. Muito bem, e Paulo prossegue a partir do verso 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Aqui Paulo declara que ele reconhecia realmente aqueles crentes, aqueles irmãos de Tessalônica, que ele evangelizou, que ele anunciou o evangelho como verdadeiros convertidos, o que equivale a eleitos. Alguém que já alcançou a condição de uma fé indubitável, para falar melhor, de uma convicção firme no Senhor. E a partir do verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então o evangelho da verdade, a verdadeira mensagem bíblica, ela não é só uma teoria, tampouco ela é uma filosofia para a pessoa pegar alguma coisa e desprezar outra conforme a sua conveniência. Ela é uma palavra viva que gera mudança, transformação no interior do ser humano. E mais do que isso, ela vem com poder, com o poder do Espírito Santo. Não confundir com gritaria e barulho,
Estamos falando de atuação, que pode até ser silenciosa, do Espírito Santo, mas que vai dentro da alma, dentro do ser e faz as mudanças. Mexe lá no setup, na configuração da pessoa para mudar seus paradigmas, seus pontos de vista, sua visão das coisas. Agora, é claro que também na pregação do Evangelho pode acontecer a manifestação de sinais portentosos de Deus, de curas, de maravilhas e etc. Mas tudo que o objetivo é que os crentes fossem, como Paulo está dizendo aqui, olha, plena convicção. Essa é uma característica da verdadeira crença, plena convicção. Para isso é preciso da palavra, do ensino sistemático, do aprofundamento no conhecimento da palavra, a palavra de Deus. Verso 6 em diante. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Olha aqui o crescente do efeito da palavra. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Aqueles que de fato têm uma vida com Deus e têm um bom exemplo moral de vida cristã, de moralidade, de ética, de vida familiar, de prática da palavra, vão ser, querendo ou não, mesmo sem planejar isso, sendo as nossas referências, os nossos modelos. O ser humano vive de paradigmas e de modelos, de referências, mas não apenas de modelos humanos, mas o próprio Senhor. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Veja que tamanha a responsabilidade de cada um de nós como crentes e principalmente como ensinadores bíblicos. As pessoas estão olhando para nós e recebendo o nosso exemplo, a nossa influência. Até sem saber, podemos ser a referência espiritual de vida cristã para outras pessoas. E Paulo diz mais, tendo recebido a palavra em meio de muita tribulação. Não foi fácil para os tessalonicenses se converterem e permanecerem firmes na fé. Teve muitas tribulações. Geralmente é assim, quando uma pessoa ela experimenta uma conversão genuína, a mudança é muito grande. E toda mudança chama atenção. E tudo que chama atenção enfrenta perseguição. Então vamos lá. De sorte que vos tornastes um modelo. Sim, a obra de Deus é uma obra de equipe, né? É uma obra que se dissemina através do meio humano. Deus faz a sua obra na terra através da sua igreja, que são de pessoas humanas. É uma igreja que planta outra igreja. É um cristão que ganha outra pessoa para Cristo. É um obreiro que treina e ordena outro obreiro para a seara do Senhor. Esse é um modo divino de agir. Ele não prescinde de nós, ele também não precisa de nós, mas ele nos dá o privilégio de sermos seus cooperadores. Muito bem, vamos agora a partir do verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A pregação, o testemunho, a palavra da igreja de Tessalônica era uma palavra genuinamente bíblica e completamente bíblica, ao ponto de a sua influência ir longe, além das fronteiras da província romana da Macedônia e da Acaia, a província romana. Chegou a todas as partes, porque foi um testemunho contagiante.
Uma igreja com um propósito realmente bíblico de transformação, de bom testemunho, ela influencia a sua comunidade imediata e também serve de modelo para outras. E não tem nada de errado de aprender e imitar o que é bom. Não podemos imitar o que é mal. E Paulo diz mais, pois mesmo no tocante a vós, pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Conversão genuína. Aqui não se tratava de judeus, porque eles não eram idólatras. Se tratavam de gentios, pessoas de outras nações que não Israel. E eram idólatras. Na verdade, na mitologia grega, na greco-romana, né, da Grécia e de Roma, haviam centenas de deuses, de ídolos pagãos. Um para cada serventia, às vezes tinha até um sem nome, para servir para qualquer coisa. O Deus desconhecido. Mas Paulo diz, olha o proveito, olha a repercussão da nossa entrada aí no meio de vocês. Nós vos pregamos o evangelho e vocês responderam positiva e sinceramente a essa pregação, vos convertendo, virando as costas para os ídolos e se voltando para Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, que é o único Deus. O único Deus vivo e verdadeiro é o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, também verdadeiro Deus e a vida eterna. E que mais? Não apenas se converter e servir a Deus, mas para aguardar dos céus, diz o verso 10, já finalizando, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu quero destacar duas coisas aqui antes de concluir, de orar com você. Primeira, nós não estamos apenas convertidos e servindo a Deus, nós estamos aguardando dos céus a Jesus, aquele que virá, o Filho de Deus, e ele é que vai nos livrar da ira vindoura. Essa expressão ira vindoura, de conformidade com o entendimento da maioria dos teólogos, se refere à grande tribulação, ao juízo de Deus que vai se abater sobre a humanidade decaída, corrompida, perversa, inimiga de Deus. Mas nós seremos por ele salvos da ira. Aqui diz, livres da ira vindoura, porque acreditamos com base bíblica que antes da grande tribulação, Jesus virá até os ares para arrebatar, arpazo no grego, tirar com força, tirar rapidamente a sua igreja dessa terra. E seremos por ele salvos da ira. E esse mundo, e todos os que ficarem aqui, vão ficar debaixo do tacão feroz de Satanás através dos seus prepostos aqui na terra, a besta, o falso profeta, o anticristo. Mas por ele seremos salvos da ira. Mas precisamos permanecer, porque se estivermos vivos naquele momento da volta de Jesus, vamos ser transformados para um corpo de glória que nunca mais vai envelhecer, adoecer e morrer, que também não pode ser contido pelo tempo e espaço. Os que estiverem dormindo no Senhor, que morreram salvos, também vão ressuscitar em igual condição, em corpo de glória. Maravilha, né? Então, vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus e vale a pena saber das promessas que Deus tem para nós. Antes de orar, eu quero renovar o meu pedido a você. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Também curta, tá? Curtir aí significa gostei ou não gostei, espero não ser o caso. E também você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, compartilhe com seus contatos.
Você também pode se dirigir a mim através do WhatsApp que está aí na capa desse vídeo para alguma pergunta ou para algum convite para ministrar na sua igreja ou evento. Vamos orar a Deus? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo possa fazer com que essa palavra vá ao mais profundo de cada coração que a ouvir e ela venha prosperar naquilo para o que o Senhor a enviou, que ela não voltará vazia, mas ela vai dar o fruto que o Senhor espera de cada uma das vidas que a receberem, que a ouvirem. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos o coração, nos purifica de toda maldade e nos prepara para o grande e glorioso dia do nosso encontro com o Senhor. Abençoa cada lar, cada família, cada pessoa ao alcance desta ministração. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.